Que a gloriosa presença e a bênção do Senhor Deus esteja sendo abundante sobre a sua vida, sobre a sua família. Estamos aqui reunidos mais uma vez no nosso Bíblia e Oração. Um tempo precioso de estudo, meditação, compartilhamento e edificação da boa palavra de Deus, seguida de clamor, de oração ao Senhor. Hoje nós estaremos tratando de um assunto muito importante, presente na nossa vida, no nosso dia a dia, ora de forma mais intensa, ora de forma menos intensa. Hoje estaremos falando sobre o seguinte tema: lutas por fora e temores por dentro. Fique comigo e seja também edificado e fortalecido pela palavra do Senhor e juntos busquemos a sua presença. A palavra de Deus nos fala de pessoas que criam em Deus, que confiavam em Deus, que tinham sobre suas vidas promessas de Deus, que caminhavam com Deus e que em determinados momentos da sua vida foram cercados por circunstâncias que combatiam contra a sua fé, contra a sua existência, trazendo tribulações, trazendo lutas, situações que se estabeleciam nas suas vidas. E isso refletia uma outra realidade dentro dos seus corações: o temor, o espanto, o receio, a insegurança. E a palavra de Deus fala sobre homens, pessoas que viveram circunstâncias assim. Hoje nós estaremos abordando esta realidade das lutas por fora e dos combates, das adversidades que cercavam esses homens e sobre os temores que tentaram estabelecer nos seus corações. Vamos falar sobre 3 personagens, Paulo, Abraão e também sobre Jairo. E o texto base que nós estaremos trabalhando aqui está registrado na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 7, do versículo 5 até o versículo de número 6. Segundo aos Coríntios, capítulo 7, de 5 a 7. Preste atenção no que Paulo está passando aqui. Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo fomos atribulados, por fora combates e temores por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. E não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado por vós, contando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. O apóstolo Paulo, ele havia escrito uma de suas cartas à igreja dos Coríntios, trazendo correções, direcionamento, exortações sobre situações que estavam acontecendo ali dentre a igreja aos Coríntios. E vivendo, como ele vivia nas suas viagens, situações se estabeleciam na sua vida. E ele está tratando aqui de uma situação que estabeleceu na vida dele quando eles chegaram à Macedônia. Dentre a sua vida de missionário, ele chegou à Macedônia e enfrentou ali tribulações, lutas, combates que cercaram a sua vida, adversidades. E ele fala aqui que em tudo eles foram atribulados, de todas as formas. E 2 formas aqui: as tribulações externas, que causam tribulações e temores internos, tempestades, situações que trazem preocupações. Quem sabe você está vivendo isso hoje na sua vida. Estabeleceu-se aí uma situação, uma luta exterior,
seja na saúde, seja familiar, seja profissional, né? Situações aí de tribulações. E isso tem causado temor, receio, inquietação, né? Questionamentos. Isso acontece nas nossas vidas. E o apóstolo Paulo estava vivendo isso. Como você também possa estar vivendo nesse dia. Como vivemos. Isso traz inquietação no nosso coração. Esses temores por dentro tenta nos assolar, tenta tirar a nossa paz. Começa a colocar possíveis situações que possam acontecer. Note, elas ainda não aconteceram, mas uma ansiedade, né, uma inquietação se estabelece dentro do nosso coração, na nossa mente, né, trazendo, e se isso acontecer assim, e isso pode acontecer dessa forma, né? Então são possibilidades que ainda não aconteceram, mas o fato de repente elas puderem acontecer traz assombros, traz temores, né? Uma insegurança, né? Isso também pode desencadear até em medo, em pânico, em tantas outras coisas. E é interessante como isso também aconteceu com homens, pessoas que criam em Deus. E isso aconteceu também com Abraão. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 15, a palavra de Deus fala sobre uma situação assim com Abraão. Acompanhe comigo. Gênesis, capítulo de número 15. Vamos lá encontrar na palavra de Deus. Gênesis capítulo 15. Olha o que está escrito. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Abraão havia vencido, né, uma batalha quando houve aquela luta de 4 reis contra 5, né, e Ló estava habitando em Sodoma, e Ló também foi capturado, foi levado cativo. Essa notícia chega a Abraão. Abraão reúne ali os seus confederados, né, e reúne ali um número de 318 homens que vão em busca, vão à batalha, e pela boa mão de Deus, Deus abençoa Abraão naquela empreitada, e ele resgata Ló, resgata tudo aquilo que foi levado, né, tanto de Ló como da cidade ali de Sodoma, e ele é abençoado por Deus nisso, e a palavra de Deus diz que passar dessas coisas, Abraão de repente está lá na sua casa, e questionamentos entram no seu coração. Por causa de uma situação estabelecida, né? Ele não tinha ainda o filho. Deus havia prometido a ele um filho. O tempo estava se passando e Abraão ainda não havia recebido o cumprimento dessa promessa de Deus. E essa situação começa a causar um conflito interior no coração de Abraão. E aí Deus vem até ele e vai dizer: Não temas, Abraão. Não permita que esse temor, que esse receio, que essa insegurança domine o seu coração, porque eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. E aí agora Abraão vai abrir o coração para Deus. Ele vai dizer assim: Então disse Abraão: Senhor Deus, que me has de dar? Pois eu ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: Eis que não me tem dado os filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sair, este será o seu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se a pode contar. E disse-lhe: Assim será a sua descendência. E creu ele no Senhor e imputou-lhe isso por justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-lhe a ti essa terra para herdá-la. Note que num momento como esse, né, de lutas por fora e combates por dentro, isso está acontecendo com Abraão, aquele que recebeu as promessas.
aquele que andava com Deus, ele não estava imune a essa situação. Assim como eu não estou imune, assim como você não está imune. Existem na sua vida nos dias de hoje lutas por fora e combates por dentro. Deus, ele veio até Abraão. E ele veio fortalecer, consolar, reanimar Abraão, reafirmando a sua presença, o seu chamado, o valor das suas promessas sobre a vida de Abraão. Deus fala para Abraão: eu sou o teu escudo, o seu grandioso galardão, a recompensa, Abraão, de você continuar crendo em mim, descansando o seu coração em mim. Não temas, não permita que esse temor, que essa inquietação, que esse medo, essa insegurança domine o seu coração, porque eu sou o seu escudo, Abraão. O Senhor é o teu escudo, o Senhor é o meu escudo, o Senhor é o nosso escudo. Havia esses temores no interior, no coração de Abraão. Como Paulo disse, e na Macedônia, situações, tribulações nos cercaram, combates, lutas por fora e temores por dentro. E há um terceiro personagem, que também a palavra de Deus vai citar, que passou por uma situação assim, um chefe da sinagoga chamado Jairo. E isso está registrado lá no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 5, né? E vamos ler aqui alguns versículos para entendermos melhor. Está escrito assim, Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos, para que ela sare e viva. Olha a luta que Jairo estava passando. Jairo, um principal, um chefe da sinagoga, um homem de destaque, um homem de postura perante a sociedade, e a luta chegou na sua vida. E ele então correu até Jesus. E essa luta não era uma lutinha, não. A sua amada filha, uma menina de 12 anos, estava muito enferma, à beira da morte. E essa situação, né, angustiou o coração do seu pai. E ele foi em busca de socorro, e ele foi no lugar certo, ele foi na fonte da vida. Ele foi na fonte que era Jesus. Ele havia ouvido falar de Jesus. Jesus estava chegando aqui na cidade de Cafarnaum, onde ele realizou muitos milagres, muitas coisas gloriosas. E aí, nesse momento, uma mulher chega, toca em Jesus, a mulher que tinha um fluxo de sangue, e ali o tempo vai se passando, né? Jesus, ele vai trabalhando essa questão com a mulher, essa mulher é curada, há ali um período de um diálogo, né? Onde Jesus conversa com a mulher revela tudo o que havia acontecido com ela, e nisso a situação de Jairo vai caminhando. E aí a palavra de Deus vai dizer, a partir do versículo 35, e estando ele ainda falando, Jesus falando ali com a mulher, olha o que acontece. E estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, alguns que vieram da casa de Jairo, e disseram a Jairo: a tua filha está morta. Não enfades mais o mestre. Não incomodes mais o mestre. Jairo, a tua filha morreu. Nesse momento, um combate, um temor se estabelece no interior de Jairo. O combate, a luta externa, a enfermidade da filha. E o temor entra no seu coração quando ele ouve essas palavras: não incomodes mais o mestre, não tem mais o que fazer, a tua filha morreu. Dá para imaginar
o estado interior desse pai. O que se estabelece ali no seu coração. Mas veja a seguir como Jesus trata isso. Versículo 36. E Jesus, tendo ouvido estas palavras, as mesmas palavras que Jairo ouviu, Jesus também ouviu. E Jesus atentou para o interior do coração de Jairo, para o temor que se estabeleceu dentro do seu coração. E Jesus vai dizer para ele o mesmo que Deus falou para Abraão, as mesmas palavras, combatendo a mesma situação, o temor interior. Jesus vai dizer: não temas, Jairo, creia somente. Não temas, creia somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Jesus então diz assim: eu vou, Jairo, na sua casa. Não tenha medo, creia somente. Deus falou para Abraão: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. E agora Jesus diz: não temas, Jairo, creia somente. Paulo fala que ele recebeu o consolo de Deus, porque em situações assim, a única maneira de vencer, queridos, esse temor que se estabelece no interior, é crer, é confiar em Deus. A despeito das lutas que estão ali cercando. Jesus falou para Jairo, quando Jairo disse assim: olha, a minha filha está muito enferma, vá até a minha casa. Jesus falou assim: eu irei à tua casa. Jesus estava a caminho da casa de Jairo e a notícia ruim chegou. Assim também você tem clamado e buscado a Deus, e ao invés disso trazer uma resposta imediata, parece que a situação ficou ainda mais difícil. O mesmo Jesus diz para mim e para você: não temas, não se apavore, não perca a sua paz, creia somente. Em situações assim, há várias flechas, dardos que vão sendo lançados na nossa mente e no nosso coração, com o intuito de roubar a paz interior e estabelecer uma batalha ferrenha. Quantas preocupações, quantos questionamentos. E isso, quem sabe, tem acontecido com você. Quem sabe há uma insegurança, há uma incerteza no seu coração. Mas que nesse dia você, por meio da palavra de Deus, venha se fortalecer. Porque assim como ele falou para Abraão: eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão, o teu recompensador. Assim o Senhor diz para mim e para você nesse dia: eu sou o teu escudo, em quem você pode se refugiar no momento onde o temor está presente no seu coração. Ele é o Deus que traz consolo. Quando Deus fala: eu sou o teu grandíssimo galardão, me lembro uma passagem lá de Hebreus, que o Senhor diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário, olha, presta atenção, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que Ele é real, que Ele não muda, que Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Pai das misericórdias, Ele é o Deus de toda a consolação, Ele é o Deus que socorre os aflitos, que trabalha para aqueles que nele esperam. Ele é o Deus que não desampara os que confiam nele. Esse texto vai dizer assim: é necessário que aquele que se aproxima desse Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador, abençoador daqueles que o buscam. Você tem buscado a Deus? Você foi encontrado por Deus? Deus te chamou? Deus estabeleceu promessas sobre a sua vida? Você tem confiado no Senhor? Não desanime, não pare, não se entregue a essa preocupação, não permita que esse temor governe, venha trazer um caos no seu interior, venha corromper a sua fé. Ele é o Deus galardoador. O apóstolo Paulo, no texto base que nós lemos, ele vai dizer assim, que ele foi consolado. Olha o versículo 6. Mas Deus,
que consola os abatidos, nos consolou. Nesse momento de lutas por fora e de temores por dentro, Paulo vai dizer, mas diante de tudo isso, diante dessa situação, Deus que consola os abatidos, Ele nos consolou. O mesmo Deus que consolou a Paulo, que consolou a Abraão, o mesmo Jesus que disse para Jairo, não temas, creia somente, consolando, fortalecendo, e indo até a casa de Jairo. É interessante uma coisa, nessa questão aí, de Jesus e Jairo, havia uma distância onde eles estavam até a casa de Jairo. E a palavra fala que Jesus não permitiu que mais ninguém prosseguissem com eles. Tão somente Pedro, Tiago e João. Homens que estavam também caminhando com Jesus, que já tinham visto, presenciado as manifestações do poder, o cumprimento das promessas do Senhor Jesus na vida daqueles que creram. Somente eles foram autorizados a continuar, porque havia um caminho. E o coração daquele pai precisava de consolo, de ânimo. E havia uma trajetória, e ele não poderia desfalecer na sua fé. Assim também, você não pode desfalecer na sua fé nesse momento. Recebe o consolo de Deus. Permita-se ser consolado por Deus, ser fortalecido por Ele, pela presença do seu Espírito. Havia um caos estabelecido, um extremo. Na vida de Jairo, a sua filha morreu, mas aquele que venceu a morte, aquele que detém todo o poder de ressuscitar os mortos, ele é quem estava com Jairo. Ele é quem estava dizendo, não temas, creia somente. A palavra fala que Jesus ele chega na casa de Jairo. E havia um alvoroço só, desespero, choro. E Jesus pergunta para aquelas pessoas, por que estão chorando? A menina está dormindo. Começam a zombar de Jesus. E mais uma vez ele toma o mesmo princípio. Ele vai entrar agora na casa de Jairo. E entra ali naquela casa, no quarto onde estava sua filha. Somente Jesus, Jairo, sua esposa, Pedro, Tiago e João. Aqueles que diante da aflição estavam sendo consolados. E era a presença de Jesus que estava ali. Jesus entra naquele quarto. Aquela menina, ela não estava repousando do sono. Aquela enfermidade havia ceifado a sua vida. Jesus diz para ela assim, Talita cumi, que significa, menina, a ti te digo, levanta. E ela ressuscitou. Porque Deus, Ele vai até o fim. Deus não nos deixa no caminho. Aparentemente, quem sabe você até tem pensado, será que Deus me abandonou? Será que eu não ouvi direito? Será que aquelas promessas é para mim mesmo? O que fazer? O Senhor diz, Ele está com você. Ele é o teu escudo, o teu grandioso galardão. Jesus está com você. Não temas, creia somente. Receba o consolo de Deus, o fortalecimento do Senhor. Pela palavra dele, essa palavra é poderosa, e essa palavra diz para mim e para você, não temas, não temas, creia somente, creia somente. Fortalece o seu coração nesse dia. Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos apresentar perante Ele esses temores que estão latentes por dentro, na tua alma, no teu coração, diante da luta que estabeleceu aí por fora. Assim como Paulo, assim como Jairo, assim como Abraão prevaleceram. Você também prevalecerá. Creia somente. Vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, nós nos dispomos na tua presença, Senhor, nesse dia. Ó Deus querido, nos achegamos, ó Pai, por meio do único caminho pelo qual nós temos acesso ao Senhor, por meio do nome do Senhor Jesus Cristo. E é nessa fé, nessa confiança nele, Pai, que nós nos achegamos diante do Senhor. Pai querido, Tu bem conheces, Senhor, as lutas
as lutas que estão cercando, Senhor Deus, esse teu filho, essa tua filha, esta família, trazendo também, Senhor Deus, essas lutas, temores, insegurança, receios nos seus corações. Mas o Senhor é o Deus que consola. Ah, Espírito Santo, vem consolando, vem dando a direção, vem fortalecendo o interior, vem reanimando cada coração que nesta hora, Senhor, está apresentando as suas inquietações, essas lutas por fora e esse temor por dentro. Vem com o teu poder fortalecer, para que eles não desanimem, Senhor, mas para que prossigam, para que deem passos, ó Senhor, adiante, para que não parem, para que não, ó Senhor Deus, venham se prostrar pelo caminho, mas que prossigam confiando em Ti, depositando toda a sua confiança em Ti, Senhor. Ó Senhor Deus, ignorando, não se atemorizando, mas prosseguindo, confiando em Ti, Senhor. Fortalece assim cada coração e traga à existência, Senhor, a manifestação do Teu poder, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo salvação, trazendo a resolução desses problemas. Ó Senhor Deus, Tu és também conhecido na Tua palavra como o Senhor dos exércitos, aquele que entra na peleja, aquele que batalha em favor daqueles que confiam. Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu és o Deus Todo-Poderoso que jamais perdeu uma batalha. Tu és o Deus que sempre prevalecesse, Senhor, em favor daqueles que confiaram e que buscaram a Tua presença. Assim, pois, meu Deus, dá a vitória. Assim, Senhor Deus, traz o Teu poder. Assim, renova as forças. Assim, faz notória a Tua presença, Pai, sobre cada vida, sobre cada coração, para o louvor da Tua glória, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que você seja fortalecido, fortalecida no Senhor. Não pare, prossiga, vá adiante. A bênção é tua, porque o abençoador, o galardoador, trabalha em teu favor. Que Deus te abençoe, que possamos estar juntos na próxima semana, em mais uma oportunidade, mais uma reunião do nosso Bíblia e Oração. Amém? Deus abençoe você e a sua casa. Amém.